Começar a nossa entrevista com o candidato do PSTU, Geraldo Carvalho. Professor, o senhor, como todos os candidatos, terão 25 minutos. Tem como colocar aí, Dio? Para o tempo lá, por favor. Para o tempo. Aqui na tela, para o professor Geraldo acompanhar. Isso, está zerado, o senhor está vendo lá? Tá, então a gente vai até os 25 minutos. Então, o tempo do professor Geraldo Carvalho começa a contar a partir de agora. Primeiro, obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a você e a todas as pessoas que nos acompanham. Professor, passada a convenção do PSTU, passado o período que é considerado decisivo e para que as candidaturas existam, enfim, da última vez que o senhor veio, participou do projeto de gestão Teresina, o que mudou nesses dias? O que é que o senhor observou de mudança no cenário político em Teresina? Bom, Douglas, nós estamos, a pré-campanha até agora, nos convenceu de uma coisa. Estamos cada vez mais convencidos de que é preciso defender uma Teresina para a classe trabalhadora e uma Teresina governada pelos trabalhadores. Porque, de outra forma, na estrutura que nós temos hoje, não há possibilidade de enfrentar os graves problemas estruturais que tem a cidade, né? E esses problemas, eles afetam, sobretudo, a classe trabalhadora e a população mais pobre da cidade, né? O problema do transporte público, por exemplo, transporte coletivo, que a cidade não tem. Mais de 20%, cerca de 25% da população anda a pé ou de bicicleta, porque não tem transporte, principalmente porque não tem dinheiro, não tem condições de pagar, né, o transporte. Mais de 50% tem que recorrer ao transporte individual, né, seja o ligeirinho, seja o Uber, seja, né. Então, isso é uma indecência para a cidade de Teresina, uma cidade com 1 milhão de habitantes. Eu queria só incluir um dado que eu acho importante, baseado nesse seu raciocínio. Então, antes era um sistema que tinha suas deficiências, mas tinha ônibus, os ônibus rodavam, e aí tinha uma política, havia aquela pressão da população para não aumentar as passagens, e, enfim, a gente acompanhou muito aquela época, e o trabalhador, por mais pesado que isso pudesse parecer, e era no orçamento, tinha uma previsibilidade. As passagens, a questão do transporte público vai comprometer X% do meu orçamento. Nas conversas com os trabalhadores, que hoje precisam pagar Uber, precisam pagar táxi, precisam pagar ligeirinho, precisam pagar mototáxi, quer dizer, esse salário, a gente imagina que está bem mais comprometido do que era antes. Com certeza. Olha, você falou uma coisa fundamental. 67% da população do Piauí está no CAD único. Em Teresina são 40%. E é essa a população que anda de ônibus. Então, como é que vai pagar o transporte, uma tarifa dessa, no transporte individual, o Uber, o ligeirinho e etc. e tal? Então, vai onerar muito mais, né? E é por isso que cresce todo dia a quantidade de pessoas que andam a pé e que andam de bicicleta. Alguém está cadastrado no programa Bolsa Família, por exemplo, o cadastro é para garantir pelo menos 3 refeições por dia. Como é que vai pagar o ônibus com dinheiro que é... Não tem possibilidade. Então, o sistema de transporte hoje, ele funciona com metade do que deveria funcionar. Teresina pede hoje uma frota de 450 ônibus rodando diariamente, e o que circula hoje é em torno de 200 ônibus, segundo o sindicato da categoria, do transporte coletivo urbano. Então, nós precisamos alterar isso. A nossa política, a nossa ideia é criar um Conselho Municipal de Transporte, formado pelos trabalhadores... Existe esse conselho? Existe? Existe, mas ele é controlado pelo sistema, pelo CETUT, né? E por isso ele não funciona. Ele é controlado pelo CETUT e pela Prefeitura. Então, o conselho que nós queremos criar é um conselho popular. É um conselho formado pelos trabalhadores do sistema e pelos usuários. Porque aí você tem a população cuidando do sistema, né? E criar a Companhia Municipal de Transporte, certo? Uma companhia. É a Prefeitura quem tem que parar com essa subvenção. É a Prefeitura quem tem que tomar de conta da empresa e do transporte. 100%? 100%.
100%. Né? Estatizar o sistema, tá certo? E botar sob o controle da população, através do Conselho Popular. Professor, economicamente, essa proposta, a Prefeitura conseguiria fazer essa Companhia Municipal de Trânsito funcionar, pagando salário, enfim, e também prestando um serviço de qualidade à população? O Douglas, o transporte coletivo, de acordo com a Constituição, ele é um direito tal qual a educação e tal qual a saúde. Então tem que ter recursos para isso. Para que seja ofertado, para que a oferta esteja no mesmo nível da saúde e da educação, é preciso ter recursos. Então o Estado tem que se virar, digamos assim, para sustentar isso, para garantir isso. Professor, outra área que nós também tratamos com muita frequência aqui, e a gente recebe muitas mensagens, participações de telespectadores e telespectadoras, é a saúde. É a saúde. E aí, nós, inclusive, fizemos um debate aqui com o candidato a vice-prefeito de Teresina pelo Partido Novo, e ele colocou um ponto que eu considerei interessante, que segundo ele, os recursos hoje, o orçamento hoje da saúde. Claro, quanto mais dinheiro, melhor para se investir na saúde. Mas que o orçamento hoje da saúde ele é suficiente para gerir o sistema de saúde, né? Fazer hospitais, UBS, UPAs funcionarem, pelo menos com o básico ali para a população, mas que é preciso ter uma otimização dos processos para melhores resultados, fazer aquela frase que é batida, mas é verdadeira, mais com o mesmo, com menos, ou até menos. E aí ele incluiu o componente da inteligência artificial, que hoje é aplicado nos grandes centros médicos do mundo e que o custo é baixíssimo e gerando resultados surpreendentes, com benefícios incalculáveis para a população assistida. O PSTU defende também essa linha da aplicação da tecnologia, utilizar esses recursos para otimizar, que hoje não são utilizados? Seguramente. As tecnologias existem e o avanço delas tem que ser, né, tem que ser colocado a serviço da população. Né? Então, qualquer sistema público ou privado precisa se atualizar e fazer uso disso. Agora, tem uma questão em relação à saúde que é a forma, que é a terceirização, que é a privatização. A saúde pública em Teresina está privatizada. Como, professor? Porque são as empresas privadas que tomam os recursos, né, do sistema, não são utilizados integralmente dentro do sistema público. Tem muito recurso, a gente não sabe, não é, a quantidade, nesse sentido é necessário uma auditoria na prefeitura, né, porque é uma das coisas que o PSTU vai fazer. É necessário uma auditoria na prefeitura. Não se sabe hoje ao certo o nível de terceirização, as áreas que estão terceirizadas, não se tem essa informação? Não se tem isso e não se sabe quanto se gasta, quanto a prefeitura gasta, né, em cada área e como é feito esse controle de gasto. O que a gente sabe, a cidade inteira sabe, é que nenhum serviço feito, vendido para a prefeitura, é pago pela prefeitura sem uma contrapartida. Então, isso é uma indecência, é uma coisa inaceitável, né? Você prestar um serviço para a prefeitura e você, na hora de receber, você tem que deixar um quarto lá com alguém dentro da prefeitura. Professor? Rapaz, isso todo mundo sabe, a cidade inteira fala disso. Mas isso a cidade inteira usando a linguagem popular, é propina. É exatamente isso. E é o senhor está dizendo, então, que na saúde, com algumas empresas ou todas, não sei, tem pagamento de propina? Tem pagamento de propina e é preciso que uma auditoria seja feita para que a gente verifique isso. E estanque, a saúde tem recursos, a educação tem recursos. O problema é que o espaço público, a esfera pública está privatizada, está tomada pelo setor privado. Eu vou dar um exemplo da educação. Quem é que manda na educação de Teresina? São as fundações privadas. São elas que compram, são elas que vendem tudo quanto é material. 60% dos profissionais da educação são terceirizados, são bolsistas, são estagiários. Os profissionais especializados, concursados, menos de 40%. Como é que uma escola funciona com esse nível de estrutura de pessoal? Ao longo do tempo, professor, o pessoal efetivo, considerando todos os trabalhadores em educação, tem diminuído? Tem diminuído, é isso que eu estou dizendo.
Na educação é menos de 40%, ou em torno de 40%. Concursados. Concursado. O restante é terceirizado. É bolsista, é estagiário, é substituto. São várias categorias. E isso é o quê? Isso é precarização do trabalho e isso é precarização, sobretudo, do ensino. As escolas de Teresina, elas não têm, mais de 70%, eu tenho repetido isso onde eu vou, mais de 70% das escolas não tem biblioteca e não tem laboratório de informática, não tem quadra de esporte. Então, como é que você quer que uma escola dessa funcione adequadamente? É esse tipo de ensino que você coloca à disposição, que a prefeitura coloca à disposição dos filhos da classe trabalhadora? É inaceitável isso. Então, a saúde está privatizada. Né? O setor privado da saúde é quem controla a esfera pública da saúde. É preciso afastar isso e é preciso que tenha um outro conselho popular de saúde para controlar os recursos e controlar a oferta do serviço e o atendimento da população. Coisa que, olha só, o candidato do Karnak aqui na prefeitura, qual é a política do Karnak hoje no governo do estado? Privatização da saúde, a privatização dos hospitais regionais. Se o candidato do Karnak for eleito em Teresina, vai aplicar também essa política. Então a privatização vai aumentar. A mesma coisa o Silvio Mendes. Silvio Mendes com seu projeto ultraliberal autoritário. Ele vai fazer o quê? Vai avançar na privatização, vai resgatar o esquema entre prefeitura e SETUT em relação ao transporte, vai resgatar... Existia antes esse esquema? Existia. 30 anos mandando em Teresina. Como esse esquema funcionava, professor? Esse esquema funciona, a prefeitura pagando. Hoje, por exemplo, o SETUT, a prefeitura paga em torno de 5 milhões. 5, 6 milhões. 5, 6 milhões para o SETUT. Mas ninguém sabe se isso é real, porque a prefeitura não tem controle nenhum sobre os dados disso. É o SETUT que apresenta a conta e a prefeitura paga. E lá atrás era muito mais o pagamento disso. O SETUT diz hoje que a prefeitura deve 300 milhões. Né? Quer dizer, mas a prefeitura mesmo não tem controle. Ela não sabe quantos passageiros rodaram, circularam naquele ônibus subsidiado pela prefeitura. Então, o SETUT pode apresentar qualquer valor. Então, não tem sentido isso. Então, a saúde, o transporte, a educação, os serviços públicos têm que voltar a ser efetivamente público, e isso só será possível se a gente tiver conselhos populares nessas áreas. Conselhos populares formados pelos trabalhadores do sistema e pelos usuários. Professor, o senhor fala em auditoria, que é necessária auditoria em algumas áreas. Eu pergunto ao senhor, caso o senhor vença as eleições, eu sou chegando à Prefeitura de Teresina, Geraldo Carvalho, prefeito de Teresina, seria feita uma auditoria geral da Prefeitura em todas as áreas? Exatamente. É exatamente isso. Né? Evidentemente, junto com isso, porque isso não se realiza de um dia para o outro, mas demanda um tempo, né? Sempre demanda um tempo, e junto com isso nós vamos encaminhando uma nova estrutura de gestão de administração. Isso que nós estamos dizendo. E aí vamos lá, vamos partir para essa nova... Quer dizer, a auditoria começou, tem um tempo lá para apresentar os resultados, e enquanto isso, como é que o senhor mudaria a estrutura da administração que funciona hoje na Prefeitura? Colocando os conselhos populares em funcionamento. Conselho Popular de Saúde, Conselho Popular do Transporte, o Conselho Popular da Educação, o Conselho Popular da Cultura, o Conselho Popular da Segurança, colocando os conselhos populares em funcionamento, porque a gestão precisa... Quando a gente diz que a gestão da prefeitura, nós queremos uma cidade para os trabalhadores e governada pelos trabalhadores, esse é o sistema em que a população faz a gestão da cidade, através dos conselhos populares. Agora, o que é que, além da instalação dos conselhos populares, o senhor mudaria nessa formatação da prefeitura em termos de, por exemplo, redução de secretarias? É preciso ver, os conselhos vão definir, a gente não tem hoje ideia do que funciona regularmente na prefeitura de Teresina. Então é preciso que a gente se aproprie disso para poder ver. Evidentemente, tem muita coisa aí na estrutura que precisa ser alterada. Agora, uma outra área
também que é importante a zona rural de Teresina, que é uma zona ampla, muito grande a zona rural de Teresina. Eu, por exemplo, andei em vários povoados, enfim, e aí conversando um dia desse com uma pessoa que conhece muito bem a zona rural, conhece como a palma da mão, eu disse para ele, até passei vergonha, digamos. Falei, olha, eu conheci isso. A pessoa conheceu 5% da zona rural de Teresina. E é porque eu fui em muitos lugares. E aí também conversando com ele é um empresário que trabalha com agricultura na zona rural, e ele relatando os problemas diversos que os moradores da zona rural, quem trabalha na zona rural enfrenta, que é estrada, água, energia, estrutura para produzir. E eles só dão, quanto mais distante da sede, pior é a situação. Qual é, aí incluindo também nessa categoria de trabalhadores, enfim, como é que o PSTU projeta trabalhar com a zona rural da capital, que é imensa, como eu disse. Isso. Olha só, Douglas, quanto mais distante, não. Se você bota o pé fora da zona urbana e entra na zona rural... Pode ser perto. Pode ser perto. Você já se depara com o problema. Não tem transporte, certo? Não tem estrada, não tem água e não tem energia. Você vai bem aqui na Santa Teresa, você encontra a energia monofásica. O que você faz com essa energia? A água você não tem. Agora, e mais grave, imagina se a Gespisa for privatizada. Porque hoje tem alguns poços da Gespisa na zona rural. É a forma de funcionamento de água em alguns povoados aí da zona rural. São poços da Gespisa. E com a privatização, como é que fica isso? Professor, as pessoas já pagam um absurdo hoje, sob o controle da Gespisa, a tarifa de água é um absurdo. Seja na zona urbana, seja na zona rural. E com a privatização, essa situação... Esse modelo de PPP, eu queria até uma análise sua, esse modelo de PPP, por exemplo, da empresa que é concessionária do serviço de água em Teresina, que tem... são metas claras, que devem ser cumpridas, não só na universalização da água, a empresa disse que já foi universalizado, não há hoje um ponto de Teresina que não tenha água, e aí nós falamos da zona urbana, né? A zona rural não entra nessa PPP. Saneamento básico também, o esgotamento sanitário, enfim, saneamento básico. O senhor não avalia que essa PPP foi para a zona urbana de Teresina positiva? Não. Discordo de você, Douglas, nessa análise, pelo seguinte: a Gespisa teria condições de fazer o que está sendo feito? Claro que tem. E com uma tarifa menor. O que acontece com essa PPP? Está lá, tantos anos, a empresa tem uma meta de investimento, vai fazendo os investimentos, mas com que dinheiro ela vai fazendo esses investimentos? Com o dinheiro recolhido da população. Quem é que está pagando a taxa de esgoto? A taxa de esgoto foi equiparada à taxa de água. É 100% agora. Então, a gente paga, a empresa recolhe e vai fazendo. E ainda vai fazendo com crédito, né? Com empréstimos do Banco Mundial, empréstimos do BNDES, empréstimos de bancos públicos. Quer dizer, o que a Gespisa, o que a PPP, a empresa privada está fazendo, a Gespisa faria com um custo menor e com uma tarifa menor, com um ônus menor para a população, em termos de tarifa de água e de esgoto. Eu vou lhe dar um exemplo de uma PPP. A nova maternidade Dona Evangelina Rosa. Né? Quem é que administra a nova maternidade Dona Evangelina Rosa? É a OS, uma PPP. Uma entidade privada. Tem um contrato de gestão. De quem é? Quem é essa OS? Quem é que administra a OS? Quem é que faz a gestão da nova maternidade Dona Evangelina Rosa? Através dessa OS. Um grupo de pessoas ligadas ao governador, ao governo e aos membros do governo que fizeram a nova maternidade Dona Evangelina Rosa, que, diga-se de passagem, foi feita do lado da Faculdade de Saúde do governador do estado. Não sei se é coincidência, né? Mas ela foi feita ali do lado. E foi colocada, ela foi construída com dinheiro público, né? E colocada nas mãos de uma entidade privada para ganhar com isso. Como é que ela ganha? A OS não precisa fazer compra com licitação. Ela está dispensada da licitação.
Então, tudo para aquela maternidade, do equipamento ao remédio, é comprado sem licitação, né? Fora o contrato de gestão que tem com o governo do Estado aqui. Então, a PPP, as OES, seja qual for o modelo, é para beneficiar o setor privado. Se o setor público assume essa tarefa, ele faz com um custo menor e com um ônus menor para a população. Então, a mesma coisa a água. A água, a GESPISA, dos 200 e tantos municípios, tem mais de 100 municípios, que o setor privado não vai ter interesse. Quem vai assumir a água nesses municípios com essa população? Um outro elemento, a privatização da água. Ao privatizar a GESPISA, não é apenas a privatização de uma empresa, é a privatização da água, é colocar o controle da água do Piauí, a água de superfície, a água subterrânea, de subsolo, é colocar nas mãos e no controle do setor privado. Isso é prejuízo para a população. Então é por isso que nós estamos dizendo nessa campanha, é preciso desprivatizar o Estado. Nós queremos mais Estado. Enquanto os neoliberais, tanto do projeto neoliberal social, que é o projeto do Fábio Novo, como o projeto neoliberal, ultraliberal, autoritário, que é o projeto do Silvio Mendes. Enquanto esses projetos defendem mais privatização dos serviços públicos, mais tarifas para a população, mais precarização das condições de trabalho, nós defendemos o contrário disso. Nós defendemos mais Estado, mais trabalhadores valorizados no serviço público, com melhores salários, melhores condições de trabalho e um serviço de melhor qualidade para a população. Professor, vou falar um pouco de política. Como é que o senhor tem acompanhado aí? Há uma... Quando a gente ouve os partidários, principalmente do candidato Fábio Novo e do candidato Silvio Mendes, eles têm colocado que hoje Teresina tem uma política polarizada. Basicamente, existem dois candidatos que estão disputando efetivamente o pleito eleitoral. Aí eu pergunto ao senhor, como é que o PSTU vai fazer, considerando essa polarização, para furar essa disputa entre os dois nomes? Douglas, você e a comunicação, de um modo geral, pode nos ajudar a fazer um esclarecimento para as pessoas, em especial para os trabalhadores. Essa polarização é verdade. E essa polarização aqui na cidade, ela está também no Estado e ela está no país, na União. Certo? Agora, o importante compreender é que essa polarização não se dá entre a disputa, uma diferença entre os interesses da classe trabalhadora e os interesses dos ricos, dos bilionários, dos capitalistas. Não é isso. Não é uma diferença entre classes. Na verdade, essa polarização é em torno de dois projetos capitalistas. O projeto do Fábio Novo, que eu já citei, é o projeto neoliberal social, é aquele que promete trazer o pobre para o orçamento, é aquele que dá para o filho do trabalhador o pé de meia, mas é aquele que dá para o filho do bilionário, o filho do banqueiro, o pé de luva. Um exemplo, o governo Lula liberou 300 bilhões para o setor industrial do Brasil, para as maiores empresas da indústria, as maiores indústrias do país. O governo Lula liberou 400 bilhões para o agronegócio, liberou 20 bilhões para as montadoras e fez uma reforma tributária que não tirou um centavo dos impostos que os trabalhadores pagam. Então, o compromisso do governo, desse projeto, é em garantir metade do orçamento para os banqueiros através do pagamento de uma dívida pública que nunca termina de pagar, né? E dar isenções, desonerações, né? E crédito facilitado para os setores bilionários e os setores capitalistas desse país. A mesma coisa, o projeto representado pelo Silvio Mendes aqui é o projeto ultraliberal autoritário. Ele é mais conservador e ele defende que o Estado gaste menos ainda. Se o projeto neoliberal social do Fábio Novo, do Lula, do Rafael, defende um pouquinho de gasto social, com bolsa para estudante negro, das cotas, bolsa para
o pé de meia, Bolsa Família, ainda defende essas questões. O projeto ultraliberal autoritário do Silvio Mendes e do Bolsonaro, da extrema-direita, ele defende menos ainda, que o Estado gaste menos ainda, e se possível, nada com isso. E ainda fortalece as Forças Armadas para, caso necessário, reprimir as lutas da classe trabalhadora. Professor, nós temos 20 segundos para o senhor fazer as suas considerações finais. Pois eu agradeço, né, o espaço mais uma vez, e nós convidamos os trabalhadores, as trabalhadoras e a juventude para que a gente possa fazer uma campanha discutindo os problemas da cidade e construindo um programa que a gente possa de fato enfrentar esses problemas e apontar para a construção de uma sociedade, de uma cidade teresina para a classe trabalhadora e governada pela classe trabalhadora. Obrigado, professor, pela presença. O senhor vai, obviamente, retornar outras vezes, porque a gente vai seguir nessa cobertura e nessas entrevistas e reportagens nas eleições deste ano 2024. Obrigado mais uma vez.